Nós vamos falar hoje sobre Atos dos Apóstolos. É um registro que está no capítulo 26 ao capítulo 28. São 2 capítulos que narra a última viagem missionária do apóstolo Paulo. E aconteceu algumas coisas, tipo naufrágio, né? O barco que Paulo estava naufragou. E nós vamos aprender com esse texto, com essa história, vamos extrair alguns valores, alguns princípios muito importantes para ser aplicado na nossa vida, no nosso dia a dia. É com o seguinte tema: enfrentando as tempestades. É isso que nós vamos falar hoje aqui nessa live. Vamos lá. Enfrentando as tempestades. Essa história está em Atos dos Apóstolos, capítulo 26 ao capítulo 28. A última viagem missionária do apóstolo Paulo. Primeira coisa que a gente precisa entender é que as tempestades, elas fazem parte da vida. Todos nós enfrentaremos tempestades. É bem provável que você já passou por algumas tempestades ao longo da sua vida. Se você não passou, certamente passará por algumas tempestades. Isso é absolutamente normal. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. As aflições e as tempestades, elas fazem parte desse mundo dos vivos. Enquanto nós estivermos com os nossos pés aqui na terra, certamente vamos enfrentar dias difíceis, vamos enfrentar adversidades, e é absolutamente normal. Não pense você que vai viver uma vida sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de tempestade ao longo da nossa trajetória. O que fez com que eles enfrentassem a tempestade? Nós vamos ver 3 pontos que foram cruciais, que levaram, que culminaram nesta grande tempestade. No versículo 11 do capítulo 27, diz assim, olha: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do navio que no que Paulo dizia. O centurião era o responsável por aqueles homens, responsável por Paulo, que estava sendo conduzido como prisioneiro. E junto com Paulo tinha outros prisioneiros. E naquela embarcação tinha quase 300 pessoas, contando com os tripulantes, contando com todos que estavam a bordo. Eram cerca de quase 300 pessoas. Então, Paulo deu o seu parecer e disse: olha, senhores, vejo que a navegação haverá de ser incômoda e com muito prejuízo, com muito dano para o navio e para as nossas vidas. Haverá prejuízo. Paulo deu o seu parecer. Era tempo de inverno, não era um tempo favorável à navegação. Paulo queria que eles esperassem passar o inverno para continuar a navegação. Porém, o capitão, ele deu mais ouvido ao que o dono do navio dizia do que ao que o Paulo dizia. Então, o primeiro ponto que faz com que nós entramos em tempestade é ouvir orientações erradas. Por quê? Ele tinha a orientação de não continuar a viagem. Porém, ele deu ouvido ao dono da embarcação. Então, a orientação errada certamente vai nos levar a enfrentar tempestade. Então, não ouça orientações erradas. Observe quem são as pessoas que você tem como conselheiro, quem são as pessoas que você ouve. O Salmo 1 diz que nós não devemos andar no caminho dos pecadores, nem se assentar com os escarnecedores e nem ouvir os conselhos dos ímpios. Ouvir conselhos de pessoas erradas certamente vai levar o seu barquinho a enfrentar grandes tempestades. O que mais pode levar a embarcação a enfrentar tempestade? Ouvir opiniões erradas. E o que mais? A maioria. Olha só, a maior parte deles eram de acordo que seguisse viagem. Enquanto Paulo dizia para dar um tempo, esperar passar aquele inverno, a maioria deles queriam seguir viagem. Ouvir pessoas erradas e ouvir também a maioria. Tem um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Essa é a pior besteira que eu já ouvi. A voz do povo não pode ser nunca a voz de Deus. A voz de Deus, ela vai nos levar a contrariar a nossa própria vontade muitas vezes. A voz de Deus muitas vezes vem para nos confrontar. E aquele capitão, ele decidiu ouvir
a maioria. Então a segunda coisa que pode levar a sua embarcação a enfrentar tempestade é ouvir a maioria. Então aprenda a ouvir a voz de Deus. Não ouça as pessoas erradas. E em terceiro ponto, não atente para as circunstâncias. Observe que no capítulo 27 e o versículo 13 diz assim, olha: e soprando o sul brandamente, lhes apareceu terem já o que desejavam, fazendo com que eles levantassem as velas e seguissem viagem. O que aconteceu ali? Houve uma trégua. Eles já vinham navegando com muitas dificuldades. Em um determinado momento, pareceu que tinha melhorado, as coisas tinham melhorado e eles seguiram viagem, porque eles olharam para as circunstâncias. As circunstâncias, elas nunca podem ser um referencial para nós pautarmos as nossas decisões. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Veja bem, vamos recapitular os 3 pontos e é importante nós observarmos esses pontos porque são exatamente isso que poderá também nos levar a enfrentar a tempestade. Ouvir orientações erradas pode levar fatalmente o seu barquinho para o meio de uma tempestade. Ouvir a opinião da maioria. E em terceiro, confiar nas circunstâncias. Isso foi o que levou eles a enfrentarem aquela grande tempestade. Muito bem, já que as tempestades são normal nas nossas vidas, em algum momento nós vamos enfrentar problemas difíceis, vamos enfrentar adversidades. Já que a maioria das tempestades elas podem ser evitadas, a maioria dos problemas que você enfrenta poderiam ser evitados se você tivesse tomado as decisões corretas. Você não precisava de passar por a maioria das tempestades que você passa ao longo da sua vida. Bom, já que eu não consegui evitar a tempestade, tomei decisões erradas e entrei na tempestade, agora o que fazer no meio da tempestade? Primeiro nós vamos ver o que não fazer. O que não fazer no meio da tempestade? No versículo 15 do capítulo 27, diz, olha: e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, lançaram mão de tudo e deixaram ir à toa. Ou seja, eles deixaram o barco à deriva. O que não fazer no meio da tempestade? Não abra mão dos seus sonhos. Não abra mão da sua família. Não abra mão daquilo que Deus colocou na sua vida. Eles deixaram o barco ir à deriva. E no meio da tempestade você não pode deixar com que as coisas aconteçam. O que é deixar o barco à deriva? É deixar a seu próprio rumo, deixar as coisas acontecerem. Não, no meio da tempestade você precisa de pegar firme, você precisa de fazer as coisas acontecerem. Tem uma música popular, eu não sei se é um samba ou se é um pagode, que eu não entendo bem desse estilo de música, mas é aquela música, eu acho que do Zeca Pagodinho, que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você precisa de assumir o controle. Você precisa de assumir o controle das suas emoções. Você precisa de assumir o controle das suas finanças. Você precisa assumir o controle da sua vida. Você não pode deixar as coisas acontecerem por si mesma. Isso que você está passando agora é somente um momento difícil. Isso vai passar. É verdade. E comente aí, ó: eu vou assumir o controle da minha vida. Eu não vou abrir mão. Eu não vou deixar as coisas acontecerem. Você precisa ter essa postura no meio da tempestade. Amém, meus queridos? Coloca um amém aí. Deixa eu ver se você está comigo. Então, assumir o controle no meio da tempestade. Não abra mão dos seus sonhos, não abra mão da sua família, não abra mão daquilo que Deus colocou na sua vida só porque você está passando por um momento difícil, por uma tempestade. Isso vai passar. Primeira coisa que não se deve fazer no meio da tempestade é abrir mão, deixar a deriva. Assuma o controle da sua vida. No verso 19, diz assim, olha: e ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. A armação. O que é a armação do navio? A armação
é tudo aquilo que é necessário para a navegação. E eles tiveram que abrir mão de coisas importantes. Eles jogaram fora porque eles estavam enfrentando a tempestade. Então não abra mão de coisas importantes. E terceiro, que não deve fazer no meio da tempestade, a parte do verso 20, e não aparecendo já havia muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós, não pequena, mas uma grande tempestade, fugiu de nós toda esperança. Então, no meio da tempestade, o que não fazer é não perder a esperança. Nós que somos servos de Deus, nós jamais devemos perder a esperança. Tem um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Mas na verdade, para nós que servimos a Deus, a esperança ela nunca morre. Porque até mesmo depois que nós partirmos desta terra, depois da falência do nosso corpo, nós haveremos de ressuscitar. Esta é a nossa maior esperança. Nós haveremos de ressuscitar. Então, para o crente, queridos, para os filhos de Deus, nós nunca perdemos a esperança, porque nós temos um Deus que Ele sempre está conosco. Então, não perca a esperança. Não pense que esse problema que você está enfrentando, ele vai durar a vida toda. Não, eu sei que para quem está no meio da tempestade, enfrentando um momento de adversidade, não é fácil, mas é o momento de fortalecer a fé e de fortalecer a confiança em Deus e firmar a sua esperança, porque aqui o texto diz que eles perderam a esperança de se salvar, porque a tempestade era muito forte, ele estava passando por um momento muito difícil. Então, o que não fazer no meio da tempestade? Não abra mão de coisa importante, não abra mão dos seus sonhos, não abra mão da sua família, não abra mão daquilo que Deus colocou na sua vida e não perca a sua esperança. Muito bem. E o que fazer? Já que entrou no meio da tempestade, o que fazer no meio da tempestade? Atos 27, verso 23. O verso 22 diz, mas vos admoesto que tenhais bom ânimo, pois não se perderá a vida nenhum de vós, mas somente o navio. Tem de bom ânimo. Por quê? Porque esta noite, o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e ele esteve comigo. No meio da tempestade, devemos ter consciência da presença de Deus, porque Deus ele está presente no meio da tempestade. Naum, no capítulo 1, versículo 3, o profeta Naum, 1, versículo 3, diz que Deus ele tem o seu caminho no meio da tempestade. Ele anda no meio da tempestade. Certa vez, os discípulos de Jesus, barquinho atravessando o mar da Galileia, eles enfrentaram uma grande tempestade. E Jesus veio ao encontro deles. No meio daquela tempestade, Jesus disse a eles, tem de bom ânimo? Por que vocês estão tão tímidos? Aí Jesus faz uma pergunta, vocês ainda não têm fé? No meio da tempestade, você precisa ter consciência da presença de Deus. Porque Deus, ele sempre está conosco no meio da tempestade. O que mais? Verso 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar. O que estava acontecendo? Os marinheiros, eles queriam pular fora. Eles já estavam descendo os botes para poder eles abandonarem o barco. Paulo, quando percebeu o que estava acontecendo, ele apelou para o capitão e disse, olha, se estes homens não ficarem no navio, nós não podemos nos salvar. Não permita que estes homens fujam e abandonem o barco. O que nós estamos vendo aqui? Eles eram, os marinheiros, os especialistas em navegação. Aprendemos aqui nesse ponto não podemos desprezar a expertise dos profissionais, dos especialistas. No meio da tempestade, muitas vezes vai ser necessário recorrermos a pessoas que são especialistas em alguma área e que de alguma forma vai nos ajudar a vencer a tempestade. Nós não podemos espiritualizar tudo. Tem muito crente que espiritualiza tudo. Tudo
que acontece na vida dele, ele acha um meio de atribuir a Deus ou ao diabo. E não é exatamente assim que as coisas acontecem. Nós precisamos entender que tem situações que a gente precisa de contar com a ajuda de profissionais, especialistas em determinadas áreas para nos ajudarem a vencer a tempestade. Tem situações que você precisar de passar pelas mãos dos médicos. Deus vai fazer o milagre, Deus vai fazer a obra, vai fazer. Mas muitas vezes Deus usa os especialistas. Nós não podemos abrir mão da expertise dos profissionais em alguns momentos para nos ajudar a enfrentar a tempestade. Nós temos que entender que nós precisamos de caminhar com pessoas e nós vamos precisar de amigos. Olha só, se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Então conte com a ajuda de pessoas, profissionais, amigos, pessoas que de alguma forma irão ser usadas por Deus para te ajudar a enfrentar a tempestade. Ok, amados? Então, muito bem. Nós já vimos que as tempestades, elas são inevitáveis. Nós haveremos de passar por problemas, haveremos de enfrentar adversidades ao longo da vida. Algumas tempestades poderiam ser evitadas tomando as decisões corretas. Mas uma vez que nós enfrentamos a tempestade, temos que saber o que fazer no meio da tempestade. Nós já vimos 3 pontos: o que não fazer e o que fazer no meio da tempestade. Agora vamos ver, presta atenção. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo da cabeça de vocês, de qualquer um de vocês, cairá. Certo? É hora de comer. Vamos comer alguma coisa, porque isso é importante para a vossa saúde. Irmãos, o que estava acontecendo ali, já tinha dias que eles estavam enfrentando essa tempestade. Tinha dias que eles não comiam. E agora Paulo fala: olha, nenhum cabelo das vossas cabeças vão cair. E se acalme, fique tranquilo, mantenha calma. É hora de comer, vamos comer alguma coisa. E o verso 35 diz assim, e havendo dito isto, tomou pão e deu graças. Queridos, o que fazer no meio da tempestade? Sei que no meio da tempestade talvez são os momentos mais difíceis para dar graças. E a Bíblia diz: em tudo sedes agradecidos. Quando nós estamos enfrentando adversidades, enfrentando problemas, eu sei que não é fácil, mas nós precisamos treinar a nossa gratidão. Observe o que eu disse: treinar a nossa gratidão. A gratidão é um sentimento que deve ser treinado. Ninguém nasce grato. Você que é pai, se você observar o comportamento das crianças, elas não nascem gratas. As crianças, elas são egoístas. Elas não entendem, as crianças não sabem o que é gratidão. Nós devemos treinar para sermos gratos, ser agradecido. Então, no meio da tempestade, é hora de você também dar graças. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. No meio da tempestade, não deixe de ser grato. Não deixe de agradecer, porque a gratidão, ela nos complementa. A gratidão, ela nos faz viver melhor, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da adversidade. As pessoas que são gratas, as pessoas que têm sentimentos de gratidão, elas veem à sua volta as coisas acontecendo de forma diferente, porque elas entendem, tudo contribui para o bem. Ela sempre vai achar um lado e dizer: obrigado, Senhor. Talvez no momento nós não entendemos, porque Jesus disse: olha, o que eu faço agora, vocês não entendem agora, mas entenderão depois. Porque o entendimento, ele vai vir só com o passar do tempo. A gente compreende olhando para trás. A gente consegue ligar os pontos olhando para a história. Mas quando a gente olha para o futuro, é somente a fé e a confiança que temos. Por isso nós temos que entender que Deus, ele está no controle de todas as coisas. E nós devemos ter a consciência de que Deus está conosco
no meio da tempestade. Então, ser grato no meio da tempestade. Eu quero já ser grato a você que está comigo aqui nessa live. Muito obrigado. Eu oro para que Deus ministre sobre a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida. E te fortaleça. Te dê sabedoria que você possa vencer esse mar que está revolto. Possa vencer essa tempestade. Em nome do Senhor Jesus.